Fala pessoal, Rodolfo Barbosa aqui novamente e hoje eu vou responder 5 perguntas que me fazem toda semana no LinkedIn, tá? Essa pergunta é muito comum para quem me segue no LinkedIn e para todos os meus alunos que fazem o curso Recruta ClickSense. Você não sabe o que é o curso Recruta ClickSense? Tem o link aqui na descrição para se você quiser conhecer um pouco mais da ferramenta Top 3 do Gartner de 2020. Bom, esse vídeo, ele é um vídeo que expressa a minha opinião, tá? Então, se a sua pergunta, a sua dúvida não foi respondida, deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo, que talvez numa nova edição, talvez uma nova versão desse vídeo, eu vou responder a sua dúvida também, tá bom? Se você não concorda ou se você discorda com alguma coisa, pode comentar também. Todas as opiniões, todas as críticas são muito bem-vindas, porque são uma oportunidade de melhorar. Fiquem com as perguntas e as respostas agora mesmo nesse vídeo. Fala pessoal, então eu vou responder agora a pergunta de número 1. E a pergunta é, quais conhecimentos técnicos, quais conhecimentos para ingressar na área de dados ou na área de Business Intelligence? Essa pergunta, ela é muito abrangente e ela é muito complexa de ser respondida, porque existem dezenas, centenas de ferramentas de BI. Então eu vou responder ela falando um pouquinho do que vem antes disso. Então é o alicerce, na minha opinião, é claro, que todo profissional de dados teria que ter. Tudo que todo profissional de dados vai ter que conhecer um pouquinho para ser um bom profissional, para ser bem sucedido. A primeira coisa, e talvez seja até um pouco óbvia, é banco de dados. Então eu tenho que conhecer o banco de dados, eu tenho que saber como funciona o mecanismo de banco de dados para eu poder estar atuando nessa área. A segunda coisa que eu sugeriria, ou melhor, a segunda coisa que eu daria como sugestão para aprendizado seria SQL. Por quê? Eu vou entender como um banco de dados funciona, e depois eu tenho que entender como que eu vou manipular as informações no banco de dados, como que eu vou consultar essas informações. Então, primeiro banco de dados, depois SQL, e um terceiro ponto, não menos importante, seria um pouquinho de Excel. Mas assim, não precisa fazer fórmulas avançadas, não precisa criar super macros ou VBA, nada disso. Só para eu poder entender o suficiente para eu validar uma informação. Para quando eu tirar essa informação do banco de dados ou tirar essa informação do meu BI, eu saber como validar ela, eu saber como contar os registros, saber o basiquinho, só para eu ter como validar aquela informação que eu vou receber talvez da área de negócio. Um quarto ponto, e também muito importante, que geralmente as pessoas acabam deixando de lado, é a parte de usabilidade, ou UX e UI, tá? O UX e UI são coisas diferentes, tá? Mas que andam muito, que caminham juntas, assim, para a entrega de um bom projeto de dados. Então eu tenho que entender quais plataformas que o meu usuário vai utilizar, como ele está acostumado a ver aquela informação, se realmente a maneira como ele vê hoje é a melhor informação possível, e sugerir novas técnicas, ter esse conhecimento para poder somar ali no processo de tomada de decisão, entregando bons resultados para a área de dados. Bom, agora nós vamos para a resposta da pergunta de número 2. É necessário formação universitária para ingressar na área de dados? Olha, essa é uma pergunta que me fazem bastante também, tá? E assim, eu vou responder essa pergunta de uma maneira bastante abrangente também. Ela é uma pergunta complexa. Por quê? A formação universitária na área de TI, ela nunca é uma exigência, nunca talvez eu estaria exagerando, mas assim, na maioria das vezes a formação universitária, ela não é uma exigência. O pessoal escolhe os profissionais pelo conhecimento técnico que eles têm. Então, pode ser e pode não ser, depende da vaga, depende da empresa. Por exemplo, se for um concurso público, você vai ter que ter uma formação universitária. Só que o legal da área de dados é que você não precisa ser formado, por exemplo, em tecnologia. Você não precisa ser um profissional de TI para migrar para a área de dados. Eu conheço excelentes profissionais, talvez entre os melhores profissionais que eu conheço na área de dados, que vieram de outras áreas. Eu conheço um profissional de dados, por exemplo, que é biólogo e está entre os melhores que eu já conheci, está entre os mais experientes e mais sensatos profissionais de dados que eu tive a oportunidade de trabalhar. Conheço outros profissionais que vieram da área de negócio, alguns que são juristas, outros que são contadores, outros que são na área de marketing, logística, enfim. Você pode vir de outra área universitária e ingressar na área de dados. Então, assim, não é uma exigência, mas é vantajoso você ter uma formação universitária, porque num processo seletivo, ou num concurso, ou em alguma questão, pode se diferenciar. Então, assim, a minha opinião sobre formação universitária, eu tenho, tá? Tenha alguma formação universitária, não precisa ser
um doutorado, um mestrado, mas assim, forme-se em alguma coisa que você goste, em alguma coisa que você domine, ou que você veja que o mercado da sua região, ou o mercado que você gosta de trabalhar, está atuando. Por exemplo, se você quer trabalhar com dados de moda, faça uma especialização em moda. Se você quer trabalhar com dados da área automotiva, faça alguma especialização na área automotiva, alguma engenharia, né? Inclusive, isso é uma questão que eu esqueci de citar, mas não menos importante, né? Todo mundo que tem uma formação um pouco mais focada na área matemática, né, ou em áreas de exata, que engenharia, economia, finanças, tudo que tem alguma coisa a ver com cálculo, né, geralmente é muito bem visto na área de dados, né? Isso porque boa parte dos projetos de análise de dados tem alguma coisa de matemática envolvida, tem alguma coisa relacionada à métrica, valores, financeiro, enfim. Então todo mundo que vem de áreas que são de ciências exatas, né, são bem-vindos nessa área. Então assim, finalizando um pouco sobre a minha opinião sobre formação universitária, tá? É melhor você ter a formação universitária e não precisar dela, não ser questionado por ela, do que você precisar de uma formação e você não ter. Então assim, se você puder, tiver ao seu alcance, faça a formação universitária. Agora nós vamos responder a pergunta de número 3. Eu preciso saber programar para entrar na área de dados? Eu preciso ser um programador para trabalhar com análise de dados? A resposta é sim e não, né? Mais uma vez, uma resposta abrangente. Se você não sabe programar, se você nunca programou, você vai conseguir trabalhar na área de dados, você vai conseguir entregar bons resultados, até porque as ferramentas hoje no mercado são cada vez mais low code. O que é ser low code, né? Você não precisa de muito código para construir algo palpável, algo utilizável. Só que aí nós entramos em uma outra seara, que é até que ponto a ferramenta consegue te entregar sem nenhuma linha de programação, sem nenhuma linha de código. Então assim, a ferramenta consegue te entregar, mas você vai ser um profissional, como que eu posso dizer, limitado, né? Não limitado de não conseguir entregar, alguma coisa assim, mas vai ter um limite das coisas que você vai conseguir fazer. Porque, por exemplo, se você precisar criar uma expressão avançada, uma expressão com condicionais, com muitas variáveis e tudo mais, você vai precisar entender um pouquinho de programação para conseguir construir essa expressão. Só que a programação disso é muito mais simples do que a programação de um sistema, por exemplo. É diferente, são níveis de programação diferentes. O cara que constrói um sistema, ele tem um conhecimento em programação avançadíssimo, ele sabe fazer muita coisa, né? Um cara que constrói uma expressão, por exemplo, num software de BI, ou que constrói uma condicional no tratamento de dados, o nível de programação dele é diferente, né? Então, assim, não é o mesmo nível de quem constrói um software, são skills de programação diferentes. E também tem uma diferença muito grande, né? Que área de dados você quer trabalhar? Você quer ser um analista de dados, um consultor de BI, ou você quer ser um cientista de dados? Se você quer ser um cientista de dados, aí a gente está falando de outro patamar de programação. Nós estamos falando de programação mais avançada, a gente está falando sobre modelos de dados mais avançados. Então, nesse caso, se você quer ser cientista de dados, aí você precisa sim programar muito. Você precisa saber programar, precisa saber aplicar algoritmos complexos e precisa saber mais sobre programação. Se você quer trabalhar numa outra camada, que é a camada ali de visualização de dados, construção de dashboards, você vai precisar saber programar, mas vai precisar saber programar uma coisa um pouco mais simples, vai ser um pouco mais básico, tá bom? E se você quer trabalhar na parte de engenharia de dados, na parte de arquitetura de dados, você vai precisar saber programar também, mas aí vai ser uma programação específica para arquitetura de dados, vai ser uma coisa um pouco mais nichada, não é tão abrangente como a programação para software, é uma programação um pouquinho diferente. Então, resumindo o que eu falei sobre programação para a área de dados, para começar, você não precisa ser um programador extremo, você não precisa ser um super programador, mas para você alcançar alguns níveis dentro da área de dados mais de especialista, uns níveis um pouco maiores, né, e até remuneração um pouco melhor, você vai ter que aprender alguma coisa de programação. Mas isso faz parte do processo, você consegue aprender com o tempo. Pergunta número 4, e talvez a pergunta mais difícil entre as 5, na minha opinião. O que traz um diferencial para o currículo do profissional de dados? Cara, tem diversos fatores, tá? O primeiro fator que eu poderia citar seriam as certificações. Todo software de dados, praticamente, ele tem alguma certificação, ele tem um programa de certificação. Então, isso seria um diferencial, né?
Significa que o profissional que tem certificação é melhor que o profissional que não tem? Não, não significa. Isso não é uma bala de prata. Mas ter as certificações com certeza vai te diferenciar dos demais no mercado. Tá? Um outro ponto que eu tenho certeza que diferencia muito um profissional do outro, né, é a quantidade de projetos que esse profissional já realizou. Né? Só que para quem está começando, essa quantidade de projetos geralmente é difícil, porque a pessoa ou nunca fez um projeto, ou não teve contato, ou teve contato muito raso com a ferramenta. Então, qual que é a minha dica? Né? Faça projetos abertos, faça projetos para o dados.gov.br, faça projetos como teve um monte de gente que fez projetos do Covid-19, faça projetos com dados públicos. Por quê? Essa experiência, esse portfólio, né, que você vai ter com projetos de dados vai te ajudar muito a demonstrar que você consegue entregar resultado, né? As empresas estão muito preocupadas com o resultado que você vai entregar para elas. Então, se você conseguir comprovar isso de alguma forma, seja através de GitHub, seja através de prints dos seus dashboards ou imagens, ou de um site com seu portfólio, enfim. O meio é indiferente, mas assim, se você tiver certificações e tiver como comprovar que você consegue fazer aquele trabalho, já está de bom tamanho, já serão 2 diferenciais muito grandes, tá? Poderia citar aqui um terceiro diferencial, que é a parte de comunicação. Se você é uma pessoa que não se comunica muito bem, que tem um perfil um pouco mais introvertido e tudo mais, tente trabalhar isso, tente melhorar essa questão, que eu tenho certeza que você ser uma pessoa comunicativa na área de dados vai te ajudar bastante. E isso é uma coisa que todo mundo pode aprender, que todo mundo pode trabalhar. E por que comunicação é algo tão importante, né? Geralmente você vai estar atuando numa área técnica e numa área de negócio. Então, comunicar o que é técnico para quem é de negócio às vezes é um desafio, tá? E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes comunicar o que é de negócio para alguém que é muito técnico também pode ser um desafio. Então, se você tiver facilidade de comunicação, se você souber conversar bem, conseguir transitar entre essas duas áreas, com certeza vai te ajudar muito. Vamos aqui para a resposta à nossa quinta e última pergunta, não menos importante, que é, depois de fazer isso tudo, seguir esses 4 passos anteriores, né, responder essas 4 perguntas, como que eu vou para o mercado de trabalho, como que eu consigo uma vaga aí na área de dados, na área de BI, e como que funciona isso, né? Como que seriam as minhas dicas para esse tipo de situação? Bom, primeira coisa, tenha um currículo atualizado, tá? Quando eu falo de um currículo atualizado, é ter um currículo com as suas experiências reais, destacando os seus pontos positivos, um currículo que venda você como profissional, tá? E não tenha medo, caso você não tenha experiência. Se você não tiver muitas experiências para colocar no currículo, isso é até saudável, tá? As empresas gostam de profissionais que estão começando a entrar no mercado de trabalho, porque são profissionais que são vistos como profissionais sem vícios de mercado, né? Profissionais que são um pouco mais fáceis de lidar, um pouco mais fáceis de ensinar uma coisa nova, são profissionais que estão abertos à mudança. Então, se você não tem experiência muito grande na área, se você não tem experiência, não fique acanhado, mostre o seu currículo como ele é, tá? Segundo passo, e talvez o passo mais importante nessa jornada, tenha um perfil no LinkedIn, um perfil atualizado, com todas as suas experiências, independente de serem experiências ou não na área de dados, mas coloque lá suas experiências, não tenha vergonha, porque qualquer experiência pode te ajudar. Se você trabalhou como vendedor, se você trabalhou como analista de telemarketing, se você trabalhou numa pizzaria, se você trabalhou em qualquer lugar, eu tenho certeza que todas as suas experiências tornaram o profissional que você é hoje muito especial. Então tenha orgulho de tudo que você fez para chegar até aqui, tá? E assim, siga pessoas que possam te ajudar nesse meio, sigam pessoas que falam coisas que possam te ajudar nesse meio. Então sigam pessoas influentes na área de dados, siga recrutadores influentes na área de dados, sigam pessoas que vão postar coisas no LinkedIn que vão te agregar algum valor. Belezinha? E a última dica, né, tanto no LinkedIn quanto em outras comunidades, é assim, participe. Não seja só o cara que fica ali recebendo conteúdo e não comenta, não compartilha, não mostra uma opinião, por quê? Quanto mais você participar, mais você vai ser notado, né? E quando você é notado, você é lembrado. Então as pessoas vão lembrar de você em uma determinada oportunidade e quando você menos esperar, você já vai estar no mercado de trabalho. Beleza? Essas são as minhas dicas. Muito obrigado.